A noite é mortal, completa, sem reticências. E por séculos ninguém poderá falar, né, diz Paulo Martins no Terra em Trânsito. Eu acho que a situação é essa. Bom, daí o que eu tentei aqui foi organizar umas questões que o Terra em Trânsito nos coloca e tentar referir a desafios, né, de quem está tentando fazer essa discussão de política agora, né. O primeiro ponto é o aprenderão pela força, pelo poder da força, pela harmonia universal dos infernos, poderemos ordem nessas tradições histéricas, chegaremos ao fim da civilização, né, as frases finais do Dias. Como representar o horror, a derrota, pior que a derrota, o mal. E no caso do Terra em Trânsito, eu estou dizendo a forma que o Terra em Trânsito conseguiu construir, né? A repetição do mesmo, né? Aquilo que vem desde a primeira missa, desde a chegada do colonialista até agora. Como representar isso, né? O Glauber faz isso pelo grotesco, né? Aquela máscara final do Paulo Otran, do Dias, o mal como grotesco. Como que a gente faz isso? Como é que é o desafio para a gente? O que a gente pode representar? Como representar o inimigo, né? Eu lembrei daquele texto famoso do Comolli, né? Que ele discute como ele filmou a Frente Nacional, e uma das perguntas que ele faz, que eu acho super pertinente para a gente, é como filmar um inimigo fascista sem se deixar capturar pelo cinismo fascista, né? Porque se tu denuncia, é claro que isso está implícito no discurso fascista, a exposição do horror e da desfaçatez. Então, se os caras são homofóbicos, tu denuncia homofobia, tu está alimentando o público e aquela vontade de homofobia que está implícita, apesar de negar formalmente. Ele pergunta isso no texto, né? Como romper isso, né? Como achar a mise-en-scène possível para enfrentar esse inimigo. Essa é uma questão crucial, que o Glauber responde com esse negócio do teatro do grotesco, e a gente tem que pensar. Nos filmes que eu vi aqui no festival, eu notei alguns pontos, assim, só muito pontuais mesmo, né? A recorrência da polícia. A polícia aparece recorrentemente nos filmes aqui da mostra como inimigo. Isso é uma questão a discutir, né? A outra é a mídia hegemônica também. Mesma coisa, tem vários filmes de remontagem, de discussão da mídia e tal. E aparecem pouco outras figurações do inimigo. Seja de articulação política, tem o Contagem Regressiva, que é um dos filmes, tem uma representação da mercantilização da cidade, de um esquema, uma estratégia no Rio de Janeiro, de mercantilização da cidade, no capital em ação, através de entrevistas também e tal. Mas é o único que eu vi que tem essa coisa. Então, a gente tem a política e a mídia como grandes inimigos, né? Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro desafio, né? Como formar o inimigo e esse negócio do grotesco. O segundo ponto eu destaquei umas frases do Glauber para a gente lembrar, né, do Terra em Trânsito, né? É aquela do Dias: escute, imbecil, a luta de classes existe, qual a sua classe? Né? E aí a questão é para a capacidade de totalização, que é isso que é um momento mais brechtiano, talvez, do Terra em Trânsito, não sei se exagero, mas essa explicitação, né? Qual a sua classe? Qual que é o jogo de classe que está implícito no desenvolver do diálogo ali com Fuentes. O Fuentes pergunta para o Dias, mas como fazer isso, o enfrentamento do golpe, né? Do ponto de vista deles, né? Com a força das suas ideias. Daí ele diz com o dinheiro da Splint, que é o capital internacional, né? A Splint paga, a matéria paga, ele fala. Então, no texto clássico do Ismail sobre Terra em Trânsito, no Egoísmo e Subdesenvolvimento, ele chama essa exposição da lógica política e econômica do golpe de peça didática, né? É uma das dimensões de Terra em Trânsito. As coisas estão muito bem argumentadas, vamos dizer assim. Não é a única força, né, do filme, estética, mas é uma base de análise, né? O Glauber incorporou a crítica ao movimento de esquerda, que aconteceu nesse período depois, tem um recuo, são 3 anos, de 64 a 67, né? Mas tem uma elaboração de totalidade, que é uma questão complexa para as nossas discussões políticas contemporâneas, todo mundo sabe, né? Justamente por causa da perplexidade do luto. Como é que a gente totaliza, né? Eu lembro sempre de uma frase que eu vi uma vez o Paulo Arantes falar, fala assim: se a gente tem dificuldade de totalizar, os bancos não. Todo final de dia eles totalizam o movimento. Então, a dificuldade é nossa. Não é que do lado de lá não tem dificuldade, não. Volta ao negócio como figurar o inimigo, né? Mas então, esse é um desafio mundial. Eu lembro também um outro momento, uma entrevista importante que o Ismail deu sobre o cinema contemporâneo brasileiro no final dos anos 90, começo desse século, que ele dizia que percebia uma mudança no cinema brasileiro
de um recuo das totalizações, que foram tão marcantes nesse período do Terra em Transe, né, para um tipo de cinema mais dado à percepção etnográfica, ele dizia, resumia assim a conversa, né. Bom, essa modificação eu acho que é um desafio mundial, e é óbvio que não é só cinematográfico, é um desafio intelectual também. Como é que a gente pode figurar a totalidade desses processos avassaladores que a gente vive, que se deslocam do nosso cotidiano, e se deslocam também da capacidade de ação democrática para uma esfera que a gente nunca tem acesso e não consegue nem ver. Como é possível fazer isso, né? Então, para o cinema também está colocado isso, né? Quais são as possibilidades de figuração disso, né? A gente vê pouco isso nos nossos filmes todos. Eu me coloquei no começo, eu sou roteirista e tal, assim, é difícil pra caralho fazer isso. Estou escrevendo um roteiro com o Rui Guerra, então, privilégio de escrever com o Rui, né? E ficamos, eu e o glorioso Rui Guerra, horas olhando para cima, pensando como é que a gente figura essas coisas, sobre isso, sobre o contexto político e tal. Então, se o Rui está com dificuldade, estamos todos, né? Não é nada simples. Como que fazer essa figuração sem cair em reduções, sem cair nas armadilhas dessa totalização que já está dada, que os bancos totalizam, né? Como é que a gente não fica só num lugarzinho que já está tudo certo, a gente pode fazer a nossa parte aqui, os caras vão continuar com... Os caras, sei lá, né? Quem são os caras? Então é muito, muito difícil. Esse é o segundo ponto, então. O terceiro, a frase eu que fui jogado no coração do meu tempo, né? Da Sara, né? Levei meu primeiro cartaz, meu segundo, meu terceiro cartaz, e continuou essa militância, né? A pergunta sobre a afirmação da resistência da nossa cara. Se a gente tem uma dificuldade da cara deles, qual é a nossa cara? A nossa cara do nós que resiste, né? No Terra em Transe, a gente tem essa figura da militância estrita e correta, lúcida, que é a da Sara, e ineficiente, porque ela não consegue impedir o golpe, por mais pragmatismo e lucidez que ela tenha, né? E ela se debate com o Paulo Martins, que não é o seu anarquismo, né? A sua irresponsabilidade política pela discussão dos militantes contra o Paulo Martins, e o Paulo Martins sempre um pouco louco. Enfim, debate de como sermos os opositores, né? E aí, me arrisco aqui muito rapidamente a fazer uma ponte com as discussões sobre... Mas a partir desse ponto de vista das representações dos filmes sobre política, né, da construção do lugar de fala ou da afirmação do lugar de fala, né? O risco, me vale aqui de um pensamento aqui que eu acho bem interessante, do Luiz Eduardo Soares, que também é um parceiro que está tentando fazer documentário sobre a representação da situação contemporânea, estamos quebrando a cabeça também. Então ele também... ele faz uma diferença entre individualidade e individuação, que eu acho muito interessante, assim, né? A individualidade é a nossa restrição a uma condição de um sujeito, de um indivíduo, um sujeito recortado essa individualidade que a gente está acostumado, né? A individuação é processo, dizer assim, a capacidade de se reinventar e a luta pelo direito de se reinventar permanentemente, né? Isso é uma ideia reguladora da utopia do pensamento libertário, dizer, eu acho muito interessante. E cada vez que a gente faz o necessário discurso de resistência, de afirmação de um lugar, a gente tem o risco de se reificar também nesse processo e ser novamente absorvido por essa totalização que nos ultrapassa. Então, diz assim, a gente tem que estar sempre vigilante e que fazer o vírus da negação a essa totalidade ser o princípio da afirmação da resistência, né? Isso é um princípio, né? Abstrato, quase que filosófico, mas eu acho um pensamento interessante, né? E aí o risco que eu acho que a gente vê, aí falando dos filmes que a gente vê, né? E dos filmes que eu vi aqui no festival, estou dizendo isso, e o discurso nosso, nos nossos posts, nas nossas passeatas, nos nossos cartazes, que nem a Sara e tal, é a gente se reificar no lugar de vítima, né? A gente ser a vítima desse sistema terrível e tal, e fazer a nossa autoimolação nesse processo, né? Como o Paulo Martins faz no filme, né? Se jogar contra a repressão, porque isso é necessário, porque isso é glorioso, né? O triunfo da beleza da justiça, que é o que ele diz, né? Então acho que isso é um risco grande, né? E isso, dizendo de outro jeito isso que eu estou querendo dizer, a gente afirmar a gente mesmo como vítima e assim a recorrência da polícia
como, bom, o que tu pode dizer, né, em relação a uma parede de escudos do choque sendo filmada contra pessoas desarmadas e tal, assim, a própria figuração da motivação, todas as imagens muito fortes que surgiram disso, né? É muito difícil relativizar. Tem o filme, né, Além da Linha dos Escudos, que faz um tipo de uma tentativa de modificação dessa representação. Mas tem muitos filmes da polícia, e a polícia como inimigo, e eu acho que outra maneira de dizer isso que eu estou querendo apontar como problema isso quer dizer, pode ser, né, é o risco que a gente tem que ficar vigilante quando está fazendo a nossa produção visual de enfrentamento, cair na representação do melodrama, né? No melodrama, basicamente, é isso, né? Um personagem, ele é a vítima de um mundo cruel, violento e opaco, né? Então, se a gente não sabe o que nos atinge, e nos atinge de modo injusto, como uma chuva de pedras, assim, no melodrama, uma chuva, em geral a pessoa está lá molhada, pode ser uma chuva de bombas também, e não temos ideia do que está acontecendo, não tem uma análise sobre isso, não tem um pensamento, não tem uma elaboração, existe o risco. Estou dizendo sempre isso, né? Eu não estou dizendo que é o risco da gente cair no melodrama. E o melodrama não tem possibilidade de saída, né?